Saudações, estimados telespectadores da LOS TV. Eu quem vos falo, chamo-me Gilda Borges. Para hoje, temos um tema de capital importância que é direito à pensão de sobrevivência. Temos conosco Joaquim Razão, que vai falar sobre esta temática de extrema importância. Joaquim Razão, como está? Eu estou bem, estimada Gilda, muito obrigado. Já agora agradeço pelo convite que me foi formulado para falar desse tema, um tema que de facto levanta muitas curiosidades, muitas questões, porque a morte tem-se dito que é a única certeza que nós temos, é que um dia todos nós vamos partir. Então decidimos propor esse tema para abordarmos aqui. E já agora estendo também os meus agradecimentos para toda a equipa da Lost TV. Hum. Joaquim Razão. Na realidade, quem é Joaquim Razão? Joaquim Razão é um jovem sonhador, advogado, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, pós-graduado em Assessoria Jurídica Empresarial pela mesma faculdade, assessor jurídico de várias instituições empresariais e, resumidamente, o Joaquim Razão é essa pessoa. Nome completo, Joaquim Razão Mongo, mas nome profissional, Joaquim Razão. Muito obrigada. O pessoal de lá em casa quer saber, na verdade, o que é pensão de sobrevivência no ordenamento jurídico angolano. Boa. Antes de entrarmos propriamente na questão que me coloca, é importante fazer o enquadramento daquilo que é o direito a essa pensão. Nós temos no ordenamento jurídico angolano, no artigo 77 da Constituição, estabelecido o direito, ou que o Estado assegura e garante o direito dos trabalhadores, dos pensionistas e das suas famílias, em caso de incapacidade dessas pessoas poderem prestar o seu trabalho. E aqui podemos fazer a colação que esta incapacidade, podíamos estar a falar de invalidez, podíamos estar a falar de velhice, podíamos estar a falar da maternidade, geram incapacidade, e a morte é uma delas. A morte deixa a pessoa incapacitada de trabalhar. Logo, como a pessoa fica incapacitada de trabalhar, daí com a finalidade de reduzir ou mitigar os efeitos da perda do rendimento da pessoa que faleceu, há esse direito, essa garantia de que os seus herdeiros, os familiares, tenham direito a esta pensão de sobrevivência. Etimologicamente falando, sobreviver ou sobrevivência significa aquele que sobreviveu, aquele que existe. E pensão é um rendimento. Logo, há aqui o direito a um rendimento daquele que sobreviveu, que é o familiar do trabalhador falecido ou do pensionista. Depois, esse preceito constitucional, ele é alargado com base na Lei de Bases da Proteção Social, que é a Lei número 704 de 15 de outubro, que vem estabelecer as medidas de como esse direito, na verdade, ele é atribuído. Porque depois esta lei é regulamentada pelo decreto 5005, que é o decreto que regulamenta a pensão na eventualidade de morte do trabalhador ou do pensionista. Então, o enquadramento jurídico que se faz do direito à pensão de sobrevivência é este, começando pela Constituição da República de Angola, no artigo 77, da Lei de Bases da Proteção Social, porque a Lei de Bases da Proteção Social, ela está dividida em três, a proteção social está subdividida em três níveis. Falamos da proteção social de base, falamos da proteção social obrigatória e falamos da proteção social complementar. A proteção social de base é aquela que vai resultar
do Estado, do esforço que o Estado faz em poder prover alguma capacidade no âmbito daquilo que é assistência social, tem o Ministério da Assistência Social, prover alguma capacidade econômica e bem-estar aos cidadãos. A proteção social de base não, diria a proteção social obrigatória, que é esta que nós falamos aqui e que está incluído, então, esse direito à pensão de sobrevivência, em que os trabalhadores ou pensionistas devem estar inscritos na Segurança Social, que é a instituição gestora, que depois, do ponto de vista legal, há então toda a tramitação para se chegar até essa pensão. E depois temos então a proteção complementar. E o próprio nome diz complementar, não é obrigatória, em que estão incluídos os fundos de pensões, que algumas empresas hoje particularmente abrem um fundo de pensão para os seus trabalhadores e esses vão contribuindo para quando estiverem numa situação de incapacidade, como já dissemos lá atrás, poderem então ser reforçado ou verem reforçada a sua capacidade financeira. Ou seja, esses trabalhadores descontam também para a proteção social obrigatória, na Segurança Social, INSS, e depois poderão receber complementarmente, daí o nome proteção complementar, um subsídio, uma renda, para complementar o valor que andaram a descontar para as suas empresas. E para aqueles casos de um familiar, né, que perdeu um ente querido e passa por enormes dificuldades para poder aderir ao direito à pensão de sobrevivência, quais são os requisitos necessários, né, para que esta mesma pessoa possa aderir, né, ao direito à sobrevivência? Exatamente. Primeiro dizer que a lei não define Uhum. a pensão de sobrevivência ou o direito à pensão de sobrevivência. Mas, do que dissemos anteriormente, nós podemos avançar um conceito do que vem a ser o direito à pensão de sobrevivência, que é o benefício, né, que os familiares de um determinado trabalhador ou pensionista irá receber em função da morte desse trabalhador ou pensionista. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é mitigar e diminuir os efeitos da perda da remuneração da família, né? Da perda dos rendimentos que a família tinha enquanto o ganha-pão estava vivo, o ganha-pão da família estava vivo. Então, os requisitos quais são? Essa é uma pergunta importante porque não é só hoje, celebrei um contrato de trabalho, fui inscrito para a Segurança Social e amanhã, se me acontecer alguma coisa, a tal incapacidade por morte, eu vir a falecer, os meus herdeiros, os meus familiares terão direito já a esta pensão. Não. A lei estabelece um período de garantia. A lei diz assim, nos últimos 5 anos, ou nos 5 anos, o trabalhador deverá pelo menos descontar 36 meses de salário ou contribuição para a Segurança Social. O que significa dizer que está apto, os familiares estarão aptos a receber uma pensão de sobrevivência quando nos últimos 5 anos o trabalhador ou pensionista descontou pelo menos 36 meses, que são 3 anos. Uhum. Isso dá direito aos familiares poderem solicitar, junto da instituição gestora de proteção social obrigatória, que é o INSS, a pensão de sobrevivência. Mas tem-se notado grandes conflitos na sociedade angolana no que concerne a este assunto, principalmente quando o familiar, nesse caso a mãe, o pai, a esposa e o filho, também quer, né, ter aderência ao direito à pensão de sobrevivência. Em quais situações, né, o pai, a mãe ou o filho pode ter direito à pensão de sobrevivência? Aqui a lei foi clara. A lei faz uma distinção. Todos têm direito, mas coloca, este é meu entendimento, dá uma primazia maior à viúva. Digo viúva, podia dizer também viúvo, por causa do princípio da igualdade, e deixa desmistificar aqui a ideia de que só as mulheres têm direito à pensão de sobrevivência. Não. Se for o contrário, se a mulher que trabalhava, descontava, contribuía para a segurança social
e vem a falecer, o seu viúvo também terá direito a pedir a pensão de sobrevivência, desde que preencha aquele requisito Sim. da contribuição de pelo menos 36 meses nos últimos 5 anos. Então, a lei estabelece, coloca a mulher, quando digo mulher, estamos a falar aqui do cônjuge sobrevivo ou da companheira de união de facto. Mas é importante que esta união de facto seja reconhecida pelo tribunal. Não sendo reconhecida pelo tribunal, a união de facto, fica mais difícil o caminho para se chegar até a segurança social para solicitar a pensão de sobrevivência. Daí, o órgão gestor vai solicitar que esta companheira de união de facto vá até o tribunal, primeiro reconhecer a união de facto e só depois do reconhecimento é que poderá ir solicitar. Daí temos dito que muitas das vezes casar é bom, porque facilita a matéria neste quesito. É apresentar simplesmente o assento ou a certidão de casamento e daí a confirmação de que o cônjuge, sim, mantinha uma relação com o falecido e pode pedir. Mas, como dizia, tem a esposa que vem herdar, e entendam-me lá em casa, esposa ou marido, conforme a situação, vem herdar, os filhos, mas a lei não diz filho, a lei diz os descendentes. Do ponto de vista daquilo que é o direito familiar, o direito da família, a descendência é toda uma linhagem, né, partindo do pai, filho, neto, bisneto. Então a lei diz repetidamente descendente, não diz filho, o que quer dizer que se o filho não tiver, mas esse filho deixar um outro filho, que nesse caso vai ser o neto da pessoa que faleceu, este neto poderá vir pedir a pensão de sobrevivência porque ele é descendente da pessoa que faleceu. E estamos a falar dos ascendentes também que poderão, nesse caso, solicitar a pensão de sobrevivência. E existem casos de que se o pai faleceu, né, quando o filho tinha 5 anos de idade, 10 anos de idade, quando atinge os 18 anos de idade, por sua vez, né, já não tem aderência ao direito à pensão de sobrevivência. Mas para aqueles casos de esposa, esse processo é vitalício? Boa pergunta, boa questão. Muito obrigado, estimada Gilda, por essa questão e vamos tentar esclarecer aqui. Existe na lei 2 tipos de pensão de sobrevivência. Existe a pensão de sobrevivência, ou a pensão vitalícia e a temporária. Quem são as pessoas que estão em condições aptas para concorrerem à atribuição ou pedido da pensão de sobrevivência de forma vitalícia? E veja, como dizia anteriormente, que a lei concedeu muita abertura, muita oportunidade para as viúvas, para as mulheres ou os viúvos, conforme for o caso. Estabelece que, desde que a pessoa tenha 50 ou mais anos e seja incapaz de trabalhar, esta pessoa terá direito a uma pensão de sobrevivência vitalícia. Mas esses requisitos são cumulativos. Não basta ter 50 anos. Também é preciso que essa pessoa não tenha condições, seja incapaz de trabalhar. E a pergunta que a Gilda poderá me colocar é: e quem vai aferir a incapacidade da pessoa? Quer dizer, se está ou não capaz de trabalhar. Na prática, é o Ministério da Saúde, por intermédio da junta médica. Há uma avaliação que é feita na pessoa, nesse caso na viúva ou viúvo, avaliação médica, e então o Ministério da Saúde, por intermédio da junta, afere o estado de incapacidade ou não da pessoa. Se o Ministério da Saúde dizer que sim, é incapaz, aí passa um certificado de incapacidade e este certificado, junto a outros documentos que são solicitados, é dada entrada para a Segurança Social e aí a pessoa recebe a pensão de sobrevivência de forma vitalícia até ao fim da sua vida. E depois, por um lado, temos a pensão temporária, que é das pessoas que não têm os requisitos
de 50 anos e são incapazes, ou têm menos de 50 anos, e estão ali, né? Estão aí, têm menos de 50 anos, conseguem trabalhar, ela recebe essa pensão de forma temporária, que o limite é de 12 meses, um ano. Fim de um ano, ela deixa de receber a pensão. E se no decorrer de um ano contrair novo matrimônio, também deixa de receber a pensão. E depois temos os filhos que, se padecerem de alguma anomalia psíquica, deficiência física, e que também reduz a sua capacidade de ganho, esses também poderão receber de forma vitalícia. Mas, em regra, quem recebe de forma vitalícia é a mulher ou o marido com mais de 50 anos incapaz de trabalhar, e esses filhos que tenham alguma incapacidade física ou mental e que efetivamente tenham uma perda na sua capacidade de ganho. É realmente isso. Perder um familiar não é o desejo de ninguém, mas devemos saber os nossos direitos no que concerne à pensão de sobrevivência. Já estamos na reta final do nosso programa. Joaquim Razão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida e estamos abertos para outros temas, outras questões. E já mesmo para terminar, a fim de recomendar aos meus colegas, leiam este livro da autoria dos doutores João Pedroso e Edgar Santos, Estudo do Sistema e do Direito da Segurança Social, o passado, o presente e o futuro. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e até já no próximo programa.